Olá pessoal, a paz seja convosco. Eu sou o Pregador Ilum e seja bem-vindo ao Missões, o ID levado a sério. Bom, no vídeo de hoje vamos estar falando sobre terrorismo no Brasil. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que vamos estar fazendo com o tema Plantão de Última Hora. São vídeos que vamos estar trazendo a respeito de notícias da atualidade sobre o Brasil, sobre o mundo, sobre coisas que têm acontecido no nosso dia a dia, notícias que têm virado polêmicas na internet. E junto com elas vamos estar trazendo uma mensagem de reflexão para a vida de vocês. Bom, antes de a gente entrar nesse tema terrorismo no Brasil, eu gostaria que, se você não é inscrito, que você se inscrevesse aí no nosso canal. Aí embaixo tem um botãozinho vermelho escrito inscrever-se, clique nesse botãozinho, se inscreva, que assim você vai estar participando da nossa promoção que está ativa aí no nosso canal. Após você terminar de assistir esse vídeo, você vai lá, entra no nosso canal, assiste o vídeo da promoção, que assim você vai ficar por dentro da promoção que a gente tem aí para vocês e concorrer a brindes conosco. Bom, gostaria que também você deixasse aí o seu like, o seu joinha, que você curtisse esse vídeo, que assim a gente vai conseguir alcançar mais pessoas, você vai estar ajudando o nosso canal a crescer e alcançar outras pessoas através dos nossos vídeos. Amém? Bom, então vamos lá. O tema do vídeo de hoje é terrorismo no Brasil. Eu vou estar lendo aqui para vocês uma mensagem que um francês, membro do Estado Islâmico, postou no Twitter dele a respeito do Brasil. Ele postou assim: Brasil, vocês são nosso próximo alvo. Podemos atacar esse país de M. Né? E lá segue o palavrão que ele usou. Bom, eu estava no Facebook e eu comecei a ver um monte de notícias a respeito disso. Pessoas curtindo, pessoas compartilhando, pessoas comentando. E eu resolvi clicar para ver, então achei vários sites postando notícias a respeito disso, né, a respeito dessa ameaça que foi feita ao Brasil. E eu tô aqui com uma dessas notícias, vou deixar aí na descrição do vídeo o link para vocês terem acesso à notícia na íntegra. Se vocês quiserem ler lá toda a reportagem, está aí na descrição do vídeo. Bom, esse francês, ele fez ameaça a respeito dos Jogos Olímpicos Rio 2016, que é onde vai estar focado, os olhos do mundo vai estar focado aqui para o Brasil nessa data, né, onde vai estar aqui centenas, milhões de pessoas que vai estar visitando o nosso país para os Jogos Olímpicos, entre eles centenas de participantes, né, de atletas, e veio esse atentado terrorista, essa notícia, né, essa ameaça de atentado terrorista, que provavelmente é a respeito dos Jogos Olímpicos que vai acontecer agora, se eu não me engano, em agosto. Bom, a ABIN confirmou em novembro de 2015 a autenticidade do perfil do Twitter desse francês, né, que é integrante do Estado Islâmico e que afirma que o Brasil seria o próximo alvo de ataque do Estado Islâmico. Bom, eu gostaria de pedir para vocês, né, que vocês estejam orando, né, no nosso canal evangélico, o público evangélico, que vocês estivessem orando em favor do nosso país, em favor das Olimpíadas que vai estar acontecendo, que Deus venha proteger, que Deus venha livrar de qualquer tipo de ataque terrorista. Não porque eu estou com medo ou o povo brasileiro está com medo de um ataque terrorista no país. Não é questão disso. Mas eu vejo que muitos brasileiros, né, se morrer agora, não sabem para onde vão. Eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo de morrer, porque eu sei para onde eu vou depois da morte. Eu tenho certeza da minha salvação, eu tenho certeza do Deus que eu sirvo, do evangelho que eu tenho pregado. Mas muitos brasileiros têm vivido um cristianismo laico. E se eles morrerem, para onde eles irão? Né? Então eu gostaria que você estivesse orando nesse favor, para que
nenhuma pessoa vem morrer sem pelo menos mais um direito de salvação, para que Deus venha estar intervindo nessa causa, né? Livrando as nossas vidas, mas não só os brasileiros, como todas as pessoas dos outros países que vão estar aqui visitando o nosso país, né, nesse tempo de Olimpíadas. Que Deus venha estar protegendo, que Deus venha estar livrando. Eu gostaria de ler para vocês um versículo que está no livro de João, no capítulo 17, no versículo 14. Você pode perguntar para mim: ah, mas por que todo esse ódio contra os cristãos, né? Que o Estado Islâmico tem, que tem matado os cristãos e tal? E eu te respondo com esse versículo que fala o seguinte: dei-lhe a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Essas são palavras de Jesus. Jesus alega que ele está dizendo aqui o seguinte: olha, eu dei a tua palavra, ó Deus, para esse povo, e o mundo odiou essas pessoas, porque eles não são do mundo, eles não fazem parte desse mundo, desse sistema pecaminoso, não faz o que agrada ao mundo. Por isso o mundo os odiou, como eu também do mundo não sou. Então, se odiar a Jesus Cristo, se perseguir a Jesus Cristo, é mais do que normal que vão nos odiar, que vão nos perseguir por sermos discípulos de Jesus. Eu peço que vocês estejam orando em favor dessa causa, em favor dessas pessoas que têm vivido esse cristianismo laico, esse cristianismo superficial, que não têm obedecido a palavra de Deus, que se dizem cristãos, mas que não vivem o que a Bíblia fala. Que Deus venha converter essas pessoas, venha trazê-los de volta ao Evangelho verdadeiro, ao Evangelho genuíno. E eu gostaria de deixar um outro versículo para vocês, que fala o seguinte, está no livro de Mateus, no capítulo 16, no versículo 24 e versículo 25, que fala o seguinte: então disse-lhe Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Aqui Jesus está falando o seguinte: olha, aquele que tiver amor à sua vida, aquele que amar mais a sua vida do que a mim, vai perder a vida eterna. Mas aquele que perder a sua vida e que morrer em favor de mim, em favor do meu evangelho, em favor do meu reino, do reino de Deus, esse achará a vida. Estamos passando por momentos difíceis, não só no Brasil, na questão política do Brasil, não só na questão financeira do Brasil, mas em relação ao cristianismo, que é o foco que eu quero dizer aqui para vocês. Estamos sendo perseguidos, não somente no Brasil, com essa ameaça que veio, né, de atentado terrorista para o Brasil, mas no mundo todo. Que nem no outro vídeo eu já cheguei a falar que não é apenas os cristãos daqueles países que estão sendo perseguidos, mas são todos os cristãos. Porque se houvesse um índice grande de muçulmanos radicais aqui no Brasil, nós seríamos perseguidos também, estaríamos tendo que fugir de um lado para o outro, tendo atentado terrorista, matando centenas de cristãos aqui no nosso país também. Mas pelo país ser da maior parte evangélico-cristãos, a maior parte do país são constituídos por cristãos, ainda não há esses tipos de atentado no país. Mas temos aí essa ameaça de atentado para os Jogos Olímpicos, e a palavra de Deus nos fala o seguinte: que aquele que tiver mais amor à sua vida do que a mim, este vai perder a sua vida. Se acontecer, gostaria de deixar aqui um alerta para vocês, que se acontecer um atentado terrorista no Brasil, vamos supor sequestro de pessoas ou qualquer outro tipo de coisa assim, e que você for exposto a uma pergunta: ou você nega Cristo ou você morre.
não negue a Cristo. Nós vimos aqui que todos aqueles que amar mais a sua vida, que por amor da sua vida, que tiver amor à sua vida, esses vão perdê-la, mas que todos aqueles que perderam a sua vida por amor de Cristo, esses vão ganhar a vida eterna. Esses vão achar a sua vida. Então, se acontecer peço a Deus que não aconteça nada de mal no nosso país, mas se acontecer de vir atentados terroristas contra a nossa nação, contra a nossa ideologia, né, de pensamento, de religião, se você acontecer de ser pego, né, e colocar para você essa condição, olha, eu te solto, se você negar o seu Cristo, se você negar o seu Deus e se converter à nossa religião, não negue. Não negue aquele que morreu na cruz por amor a você. Não negue o Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo foi enviado não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo através dele. Então não negue esse amor. Não negue esse Cristo que entregou a sua própria vida para que hoje você pudesse ter direito de salvação. Mesmo que você passe por torturas, mesmo que você venha a morrer, mas morra por amor de Cristo, que assim você vai achar sua vida, você vai alcançar a salvação. Peço a todos vocês que estejam orando para que Deus venha colocar as mãos dele sobre a nossa nação, para que venha estar livrando a nossa nação de atentados terroristas, e que se for da vontade dele que venha a perseguição, que venha o atentado terrorista sobre a nossa nação, amém, que seja feita a vontade de Deus, porque a vontade dele é melhor do que a nossa vontade. Nós não entendemos o plano de Deus, como na palavra de Deus nos diz o seguinte, que os planos de Deus são maiores do que os nossos, que os caminhos do Senhor são maiores, são superiores aos nossos caminhos. Então não há como a gente entender na plenitude de qual seja o total desejo da vontade de Deus numa situação difícil de guerra, mas eu creio que lá na frente tudo nos vai ser explicado, tudo vai ser claro à nossa mente, a gente vai entender o porquê de tudo isso que tem acontecido na nossa sociedade, no mundo em geral. Eu te peço que esteja orando por esse favor, que Deus venha estar livrando o nosso país, que Deus venha estar salvando as nossas pessoas, a nossa nação, que Ele venha estar salvando também as pessoas que vão estar vindo de outros países para cá para estar participando dos jogos, para estar assistindo os jogos, os turistas que vão estar vindo para o nosso país, que ninguém venha morrer sem pelo menos mais um direito de salvação. É esse o meu apelo para vocês, que vocês venham estar orando em favor da salvação do nosso povo, dos imigrantes que vieram para morar no nosso país, daqueles que são turistas que vão vir e que estão aqui no nosso país para conhecer o país, conhecer a cultura, que vão vir para participar aí dos Jogos Olímpicos. Que você venha estar orando para que Deus venha estar fazendo, para que acima de todas as coisas a vontade de Deus venha se cumprir. Amém? Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like, compartilha aí com os seus amigos e se prepare em jejum, em oração, para estar abençoando o nosso país nesse momento difícil que estamos passando, né, em termos gerais, tanto na política como também em relação a essa ameaça aí. Que Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, nesse botãozinho inscrever-se que está aí de vermelho aí embaixo. Curte aí, deixa o seu curtir, seu joinha, seu like aí nesse nosso vídeo. Assiste o vídeo promocional que tem aí no nosso canal para você estar por dentro da nossa promoção. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. A paz seja convosco.